de maneira que a operadora, nesse momento, vem saindo desse meio, né? E o próprio estabelecimento, então, começa a fazer esse gerenciamento. Então, por exemplo, lojas como Ponto Frio, Renner, não sei se vocês têm, a Renner acho que deve ter aqui também. O que eles fazem? Eles criam o próprio crediário e eles começam a administrar isso, porque eles têm o cadastro do cliente e eles fazem com que depois, quando esse cliente passe no caixa, ele não precisa novamente entrar nesse crediário, ou seja, nós temos uma agilidade de pagamento de concessão de crédito no caixa. Aumento da segurança, melhor aproveitamento do espaço com a redução da área ocupada pelo checkout. Aqui, hoje, se a gente observar, principalmente em shoppings, as lojas são locadas ali por metro quadrado, né? E tem um custo bem significante isso. Então, o estabelecimento precisa também de espaço para ter os seus produtos à venda e, ao mesmo tempo, ocupar esse espaço com produtos de automação. Então, a questão de ter produtos pequenos, reduzidos, isso faz com que seja também um atrativo, algo que o cliente espera com relação ao benefício da tecnologia e de automação. Atendimento às legislações, regras tributárias e outras normas, ECF, TEF, que é a Transferência Eletrônica de Fundos, PAF, Programa Aplicativo Frente Caixa. Ergonomia, uma outra norma que vem surgindo, por exemplo, com o passado do tempo, produtos têm sido criados e o ser humano tem tido interação com esses produtos, né? E o que ocorre? Existe uma regra que diz que não é a pessoa que tem que se habituar que se adequar com a tecnologia ou com o produto, e sim o produto se adequando a ela. Então, provavelmente, aqui, esse padrão, essa norma, venha trazer também algumas mudanças no nosso mercado mais para frente. E são coisas que o dono do estabelecimento também venha, com o tempo, a ter que se preocupar com isso. Nota fiscal paulista, para quem atende hoje São Paulo, clientes em São Paulo, tem a questão hoje do cupom fiscal, tendo que sair com os dados do consumidor, onde ele utiliza isso depois para fazer a dedução, abatimento em cima de alguns impostos que ele paga, como IPTU. Então, são algumas normas que têm surgido nesse meio. Integração com sistemas de retaguarda, ou seja, o estabelecimento chega a um certo ponto que ele tem a necessidade de ter essa retaguarda, fazendo a centralização desses dados, para poder tomar decisão com essas informações, e outros mais. Então, a ideia de querer listar esses itens é para que a gente possa tomar consciência então, do que hoje esse dono do estabelecimento ele está esperando, né? Hoje o estabelecimento a gente vê que ele está com o dono, ele está preocupado em crescer o negócio dele, satisfazer, atrair o cliente dele, conduzir as operações do estabelecimento dele. Ele também tem a necessidade de, se a gente for observar, de poder ter o desempenho máximo do estabelecimento dele. Então, ele tem uma linguagem própria, né? E nós, muitas vezes, precisamos falar nessa linguagem para poder argumentar o que se tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, em vender para o dono do estabelecimento, eu estou falando aí o que seria venda propriamente dito, né? Venda propriamente dito seria conhecer o meu cliente, saber quais são os desejos dele, quais são as dores, e no nosso mercado, principalmente as dores, porque quando eu vendo automação, muitas vezes eu estou suprindo deficiências que sem automação seria impossível. Então, às vezes, eu tenho que tocar naquelas feridas, naqueles problemas que ele tem ali, para que eu possa, então, argumentar os produtos, né, os benefícios dos produtos, para que a gente possa, então, ter aí margem de negócio. O que a gente entende, normalmente, que a revenda oferece como de produtos para o frente de caixa? Software de automação, impressoras fiscais, gavetas, leitores de códigos de barras, pinpads, leitores de documentos, impressoras de cheque, microcomputadores PDV, teclados para automação, balanças, no-breaks, estabilizadores.
E também agora tem câmeras e gravadores para CFTV, né, que é uma outra linha que está complementando aí. Bom, o exercício que a gente quer fazer agora é o seguinte: como é que a gente hoje pega as características de um produto, as características técnicas dele, e traduz isso para o dono do comerciante, pro dono do comércio, como benefício? Como é que a gente faz isso? É necessário conhecer o produto e, principalmente, conhecer a necessidade desse cliente. Então, eu tenho condições de pegar, muitas vezes, essa característica técnica do produto e expor para ele, mostrar os benefícios que ele pode alcançar com isso. Porque qual é o maior desafio que a gente vê hoje? Característica de produto para o cliente só tem impacto se aquilo dali trazer algum benefício para o negócio dele. Então, e por outro lado, o que a gente tem? A gente tem, às vezes, o revendedor querendo vender produto e o cliente querendo comprar benefício. E essa conversa não fecha. Então, a ideia aqui é a gente fazer um exercício de como é que eu traduzo características como benefícios para atender esse cliente. Por exemplo, a gente pegou aqui leitores de código de barras. Função: registro veloz e correto das mercadorias. Isso é igual ao quê? Menor tempo de atendimento no caixa, aumento da satisfação do consumidor, geração de informação para o sistema da retaguarda. Então, eu tenho a característica velocidade de leitura. Às vezes eu pego um produto, tem lá, esse leitor ele opera com 100 varreduras por segundo, trabalha com laser, diodo laser, conexão teclado padrão LED, certo? Mas o que isso, né, significa para o cliente? Ok? Então, a tradução que nós fazemos, por exemplo, velocidade de leitura. O que isso pode agregar de benefício? Menor tempo de atendimento no caixa, maior satisfação do consumidor, atendimento de um maior número de consumidores com um número menor de caixas em operação. O fato hoje de um leitor óptico permitir a interpretação, a identificação de uma forma rápida e segura, isso faz também com que eu possa operar com um número menor de caixas. É comum entrar em algumas redes de supermercados, por exemplo, né, de tamanho grande, onde tu tens ali diversos caixas, 50, 60 caixas, mas eles estão operando às vezes com 20, 30. Por quê? Porque os caixas hoje, da forma que estão automatizados ali, já conseguem suprir aquela demanda sem que precise alocar todos aqueles caixas. Isso significa redução de custo. Maior acuracidade do controle de estoque. Então, eu tenho agora, a minha mercadoria está sendo vendida no caixa, automaticamente o meu controle de estoque também já está sendo atualizado, porque eu tenho essa interligação, essa conexão de forma precisa. Aumento da confiança do consumidor. Esse detalhe da confiança do consumidor é interessante também, porque quando a gente está no caixa sendo atendido, eu estou preocupado se os meus produtos vão ser registrados corretamente, se eu vou receber o meu troco corretamente, se o meu cartão, quando estiver sendo passado, vai estar sendo colocado o valor correto, vai estar sendo feita a transação correta. Então, um estabelecimento com uma imagem moderna, bem automatizado, ele também transmite segurança aos consumidores. Número de feixes de leitura significa o que essa especificação? Como é que a gente pode traduzir? Hoje, um leitor óptico, um leitor de código de barras, se nós observarmos, ele pode ter dois tipos de tecnologia com relação ao raio de leitura, né? Por exemplo, ele pode ser unidirecional, ou seja, uma única linha para fazer a interpretação de um código, ou existem leitores ópticos omnidirecionais, onde ele forma um feixe de lasers e tem condições de capturar o código tanto na horizontal, diagonal, vertical. O que isso significa? Para quando vai se aplicar um treinamento, por exemplo, nesse pessoal que está em rotatividade, é muito mais fácil eu treinar ele com um produto que tenha essa facilidade, certo? Do que eu tiver que pegar com um leitor manual e ter que fazer ele pegar hábito, costume de ter que mirar no produto, apertar um gatilho, fazer a leitura. Então, são alguns diferenciais. A gente está usando esse exemplo para quê? Maior facilidade de treinamento do operador de caixa, maior velocidade de atendimento no caixa, pelo fato do leitor poder ler
tanto na diagonal, vertical, horizontal, quando eu estou usando esse modelo omnidirecional, que ele forma um